Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre as concepções éticas de Sócrates e Platão. A ideia de tratar os dois aqui de maneira conjunta é porque é um pouco difícil, especialmente nas primeiras obras do Platão, nos primeiros diálogos do Platão, separar o que é filosofia do próprio Platão e o que é do Sócrates. O Sócrates não deixou nada escrito, e o Platão escreve primeiro sobre a vida do mestre e faz elogios à figura do Sócrates, e depois ele passa a desenvolver a sua própria filosofia. Para a maior parte dos críticos, isso acontece a partir de um livro chamado A República. E antes, nos outros diálogos que ele escreveu antes, mais jovem, ele vinha apenas fazendo um diálogo e apresentando as ideias do mestre dele, que é o Sócrates. De qualquer maneira, o Platão concordava com Sócrates, então não é errado colocar os dois de maneira conjunta, ainda que exista, obviamente, uma obra muito específica criada pelo Platão e que a gente não tenha uma obra do Sócrates. Obviamente, como eu falei, ele não deixou nada escrito, então a gente confia na palavra do discípulo dele sobre aquilo que ele viveu, sobre aquilo que ele acreditava, mas a gente não tem como saber com certeza. Existem outros escritos de outros autores sobre o Sócrates, mas em bem menor número, então, enfim, não se leva muito em consideração, principalmente o que serve de referência para pensar as questões da filosofia do Sócrates são os textos do Platão. Do ponto de vista da ética, o Sócrates é importante porque ele promove uma virada em relação ao tema central da filosofia. No que a gente chama de pré-socráticos, inclusive esse uso do termo pré-socráticos tem a ver com isso, se divide a filosofia antiga em até Sócrates e depois a partir dele, porque antes dele existia uma preocupação de um entendimento ou de uma ocupação da filosofia com a physis, com a natureza. O objetivo da filosofia era entender o mundo natural, entender como as coisas acontecem, por que elas se dão daquela forma. Então, é um tipo de conhecimento voltado para refletir sobre o próprio conhecimento, sobre a existência, sobre a vida, enfim, é algo bem mais amplo. E o Sócrates, ele insere na filosofia o tema da ética. Inclusive, quando a gente fala pré-socráticos, não é necessariamente uma questão cronológica, porque um dos pré-socráticos, que foi o Demócrito, foi contemporâneo do Sócrates. Então, o pré-socrático, nesse caso, é mais temático, digamos assim. Mas, a partir do Sócrates, de fato, a filosofia ela começa a discutir esse campo da ética. Isso tem a ver também com uma reação do Sócrates ao desenvolvimento do conhecimento sofístico, que era uma tentativa de utilizar a argumentação para vencer o debate sem se preocupar com a verdade. Então a questão ética para os sofistas não era algo predominante. O Sócrates se vê nesse embate justamente com essas pessoas, e o Platão ele fala sobre isso em vários de seus textos. Um dos diálogos do Platão, por exemplo, que chama Górgias, que é justamente o nome de um sofista, em que o Sócrates debate com ele algumas ideias específicas, trata da questão da ética, e ali o Sócrates argumenta, por exemplo, que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, isso parece estranho porque, obviamente, ninguém quer sofrer uma injustiça. Mas a questão para o Sócrates é que, mesmo do ponto de vista prático, não é vantajoso cometer injustiças. Porque você tem uma imagem pessoal e dentro daquele conjunto da sociedade, a sua reputação ela acaba sendo lesada se você tem uma fama ruim. Então isso já é ruim mesmo do ponto de vista prático. Só que mais do que isso, ele vai dizer que não se pode ser feliz praticando o mal. O caminho da felicidade coincide com o caminho da virtude. Então, essencialmente, se deve procurar a virtude porque, enfim, é bom para o conjunto da sociedade, tem a ver com a crença que ele tinha, que Platão também tinha, de que existe um bem maior, um bem elevado, que está no plano do inteligível, que a gente deve buscar, a gente deve almejar. E também, do ponto de vista prático, fazer o mal te afasta do caminho da felicidade, então a própria vida se torna melhor quando você busca a virtude. Falando sobre isso, eu lembro de um livro que eu li faz bastante tempo, que é um livro de cartas, de correspondência, de uma escritora que escreveu sobre política, uma escritora norte-americana chamada Mary McCarthy, e a filósofa alemã Hannah Arendt. São várias cartas, né, de correspondência da vida delas. Elas eram amigas e discutem ali elementos da literatura, da filosofia, da política, e uma das cartas elas falam sobre a questão socrática da perspectiva da virtude, e relacionam isso com um livro chamado Crime e Castigo, que é um livro do Dostoiévski. Nesse livro tem um personagem que ele se coloca numa situação em que ele acha que ele precisa matar uma pessoa para fazer algo que ele acha que é justo. Então ele encontra todos os motivos para matar aquela pessoa, ele comete esse ato, né? Ele faz isso efetivamente, e depois ele passa a se angustiar com aquilo que ele fez, mesmo que ele tivesse, que ele acreditava que tinha todos os motivos para fazer aquilo.
E aí a Mary McCarthy, numa dessas cartas, pergunta, e elas vão, enfim, dialogar a partir disso. Mas a pergunta que ela faz é, por que eu não mataria alguém se eu quisesse? Da mesma maneira que o Raskolnikov, que é o personagem lá do Crime e Castigo. Se eu quiser matar alguém e eu achar que eu tenho motivos para isso, por que eu não mataria? E ela vai dizer que tem diferentes respostas. Uma resposta é a resposta do senso comum, que vai dizer, eu não vou matar alguém porque eu não quero ser preso. Só que essa resposta ela não é válida, porque muitas vezes a pessoa que comete o crime, ela acha que vai ser presa, ela acha que está fazendo um crime perfeito, que ela vai escapar, enfim. Então essa resposta não é uma resposta válida. A outra resposta seria a resposta da religião. Eu não vou matar alguém porque eu não quero ir para o inferno, porque é contra a lei da religião que eu sigo. Só que isso também não vale, primeiro, porque nem todo mundo tem religião, e depois porque muitas pessoas que têm religião, elas acreditam que elas podem cometer, ou elas esquecem convenientemente desses preceitos religiosos e cometem aqueles crimes acreditando que elas podem se arrepender depois e tudo vai se estabelecer de uma outra forma. E por fim tem a resposta socrática. A Mary McCarthy vai dizer que a resposta socrática é: eu não vou matar alguém porque não quero ter que conviver a vida inteira com um assassino. Que seria quem? Eu mesmo. Ou seja, eu posso fugir da polícia, eu posso fugir de quem quer me prender, eu posso fugir de quem quer se vingar, eu posso não acreditar na religião ou achar que os meus crimes, do ponto de vista religioso, eles podem ser perdoados, mas eu não posso fugir de mim mesmo. Eu não posso fugir da minha consciência. E isso se conecta com o que eu vinha falando antes. Não se pode ser feliz praticando o mal. Você não consegue efetivamente fazer isso. Tem um texto do Platão que chama A República, um diálogo, que é o diálogo mais famoso, o livro mais famoso do Platão. E nesse livro, o Platão conta um mito chamado mito de Giges. Esse mito ele já existia antes do Platão, não uma criação dele, mas ele cria ali uma versão dele. E quem conta o mito no diálogo é um personagem chamado Glauco. E o Glauco defende a ideia de que não é preciso ser virtuoso, basta aparentar a virtude. E para isso ele utiliza o mito de Giges. Qual é a história? Giges era um homem comum, que vivia uma vida comum, até que um dia ele está andando pela rua ali e ele praticava atos que eram considerados honestos, corretos diante do público. Ninguém tinha nada a dizer contra esse indivíduo. Até que um dia ele está andando na rua e ele encontra um anel. Ele coloca esse anel e ele fica invisível. Se você está pensando aí no Senhor dos Anéis, saiba que não é por acaso, existe uma influência direta do Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, que ele pega essa experiência, essa referência do mito de Giges do texto Platão. Mas enfim, o Giges bota o anel, ele fica invisível, e aí ele sente agora que ele pode fazer qualquer coisa, ninguém vai saber quem é ele. Então ele pensa, poxa, eu podia entrar no castelo do rei e ver como são as coisas, ele efetivamente faz isso. Depois ele pensa, eu poderia pegar dinheiro, roubar coisas de lá, mas melhor do que isso, eu podia me apresentar para a rainha, eu podia mostrar o poder que eu tenho, nós dois juntos, nós podemos tramar a morte do rei, eu posso me tornar o novo rei, e aí, enfim, ele vai fazer tudo isso. E o questionamento do Glauco é, por que ele não fazia nada de errado antes? E o que fez ele se tornar uma pessoa má depois? O questionamento dele, como eu falei antes, é de que, no final das contas, a conduta moral depende só do medo da punição. Então, a maior parte das pessoas apenas aparenta a virtude. Elas não são de fato virtuosas, mas elas fingem a virtude porque socialmente isso é exigido da gente. Então, o olhar do outro gera isso que seria esse freio moral, que faz com que a gente se comporte de uma forma e não de outra. Mas esse questionamento que ele vai fazer e que o Sócrates, no caso Platão, através do Sócrates, vai rebater alegando que a virtude ela é boa em si mesma, independentemente de existir ou não uma punição. Mas aí fica essa questão para a gente refletir. Pensa você, imagina o seguinte, imagina que você encontra esse anel e você fica invisível e você pode fazer absolutamente qualquer coisa sem ninguém saber que é você. Será que você não ia mesmo fazer nada, nenhuma coisinha errada? Então deixo só essa questão para a gente fechar essa discussão hoje. Num outro momento eu vou falar sobre concepções éticas de outros autores, na sequência que o próximo é o Aristóteles. Então é isso, obrigado por você me acompanhar até aqui, até mais, tchau.